Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que eu fiz e como que eu faria de novo para estudar para a prova de linguagens do Enem. Eu dividi o estudo para essa área ao longo do ano em duas etapas, mas antes da gente entrar nessas etapas em si, é importante compreender do que é composta a prova de linguagens do Enem. E nessa prova a gente vai encontrar questões de língua portuguesa, literatura, artes, educação física, tecnologia da informação e língua estrangeira. 5 questões de língua estrangeira, seja inglês ou espanhol. Além disso, vão ter algumas competências e habilidades que vão nortear a construção dessas questões. Inclusive, eu indico que vocês deem uma lida depois nessas competências e habilidades, porque já vai ajudar muito vocês entenderem o que o Enem espera de você na resolução de uma questão. Então joga no Google depois competências e habilidades, linguagens Enem e dá uma lida boa, anota se for necessário. Agora sim a gente pode entrar na primeira etapa que eu tinha falado. E essa etapa consiste no estudo teórico de algumas matérias. E eu vou começar falando sobre língua estrangeira. E a dica que eu tenho para vocês nessa área é que se vocês têm um pouco de facilidade com o inglês, escolha o inglês porque, em geral, as questões são um pouco mais fáceis de ser resolvidas desde que você tenha essa facilidade a mais em inglês. Mas se você realmente não tem nenhuma ou pouca familiaridade com a matéria de inglês, vai de espanhol porque acaba que o idioma é mais parecido. Eu, inclusive, fui de espanhol e, para ser sincero, meu estudo nessa área foi baseado apenas em treino de questões. Eu treinava as 5 questões sempre nos simulados que eu fazia e ao final da prova eu corrigia se tinha uma ou outra palavra que eu não fazia ideia de significado, eu ia ali, anotava no papelzinho, mas nada além disso. Eu nunca parei para estudar matéria de espanhol. Apenas com o treino e a correção das questões eu consegui chegar a acertar as 5 questões nessa última edição do Enem. Na área da educação física e também de tecnologia da informação, eu também fiz parecido. Eu não parei para estudar as matérias especificamente, mas ao longo das provas e dos simulados eu fui sempre treinando e corrigindo, identificando alguns padrões, vendo o que eu estava errando e, sinceramente, a maioria das questões desses assuntos, tanto de espanhol quanto de educação física, quanto de tecnologia da informação, elas são bem interpretativas, então se você tiver com interpretação aguçada, dá para você resolver. Agora entrando na matéria de língua portuguesa, e aqui sim existem diversos assuntos extremamente importantes para você estudar. Lembrando que eu vou listar aqui os assuntos que eu considero importantes, mas se você tem já a sua plataforma de estudo, segue o cronograma normal dela e caso você realmente não tenha nenhuma plataforma de estudo nem queira assinar, vá só estudar pelo YouTube, por livros, enfim, aí você pode seguir esse cronograma que eu vou passar aqui, ok? Falando agora de língua portuguesa, quais que são os assuntos? Eu vou listar aqui para vocês, vou ler aqui para não esquecer nenhum, mas eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo anotado certinho esses assuntos. Língua portuguesa, você vai precisar estudar as matérias de tipos textuais, gêneros textuais, elementos da comunicação, funções da linguagem, intertextualidade, variação linguística e figuras de linguagem. Agora, partindo para a literatura, tem um ponto interessante que eu já vou falar assim que eu terminar de listar os conteúdos. Lembrando que vai estar aqui na descrição esses conteúdos certinho para você anotar depois. Eu começaria a matéria de literatura vendo algum vídeo sobre introdução à literatura, que ia ter aqueles conceitos iniciais, o que é verso, estrofe, catarse, escansão, esses conceitos iniciais da literatura. Além disso, também veria um vídeo que fala sobre quais que são os gêneros literários. A partir disso, eu começaria a estudar um a um as escolas literárias, mas não com a mesma intensidade em todas, e eu vou falar já já o porquê. Mas então eu vou listar aqui antes as escolas literárias e depois eu vou falar essa questão da intensidade de estudo sobre cada uma. As escolas literárias são trovadorismo, humanismo, classicismo, quintismo, que não é uma escola literária, é só um período de transição, mas também é um tópico a ser estudado, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnassianismo, simbolismo, vanguardas europeias, pré-modernismo, semana de arte moderna, modernismo primeira fase, modernismo segunda fase, terceira fase, concretismo e poesia marginal. Mas o ponto interessante aqui em literatura é que se você for aqui nesse site Que Concursos, você vai ter acesso a todas as questões que caíram no Enem desde 2009 até esse Enem recente. E esse site, ele separa por tópicos e assuntos quais que são essas questões. Mas o mais interessante é você perceber que das 47 questões que já caíram ao longo da história do Enem de literatura, 25 questões são referentes a modernismo, ou seja, mais da metade das questões de literatura é só de modernismo. Isso significa que, se você estuda apenas modernismo, você já conseguiria garantir mais da metade das questões de literatura que já caiu no Enem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa e nem deve estudar com a mesma intensidade todas as escolas literárias. Você precisa realmente dar foco nas escolas que mais caem, que são modernismo, primeira, segunda, terceira fase, todo aquele contexto de semana de arte moderna e vanguardas europeias,
romantismo e realismo. Então, você dando foco nesses tópicos que eu te falei, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem em literatura. Porque, por exemplo, porque eu gastaria muito tempo e energia dando foco em trovadorismo, que nunca caiu em questão de literatura do Enem? Ou mesmo arcadismo, que caiu uma até hoje, a probabilidade de cair é muito baixa. Então eu realmente acho válido você dar ênfase nesses tópicos que eu te falei em literatura. Toda a questão do modernismo, Semana de Arte Moderna, vanguardas europeias, modernismo primeira, segunda e terceira fase, realismo e romantismo. Dando foco nisso aí, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem em literatura. Aproveito o embalo de literatura e falo de artes. Eu não estudei especificamente também as matérias de artes, mas ao longo do meu estudo de literatura, a cada período literário, eu gostava de pesquisar na internet um pouco como que era a arte em tal período. Por exemplo, eu estava estudando realismo em literatura. Eu aproveitava, jogava no Google arte realista. E aí dava uma olhadinha mais ou menos como que era, e assim eu ia dando esse aprofundamentozinho em literatura que já servia um pouco para a matéria de artes. E assim foi meu estudo para artes. Aí eu também fiz o seguinte, que foi dar uma olhada em como eram as pinturas de cada vanguarda europeia. Só para caso caia alguma questão disso, nem sei se já caiu, mas assim, em outros simulados que não são Enem, cai geralmente essas questões que caem numa pintura assim e pergunta vanguarda. De qualquer forma, eu também dei essa olhada em como que eram as pinturas, a expressão artística em cada vanguarda. Mas além disso, eu não me aprofundei mais no estudo de arte, só isso que eu falei para vocês. Já a segunda etapa do estudo, ou seja, a gente acabou a primeira, que foi estudar o conteúdo teórico das matérias que eu falei para vocês. Acabou o estudo teórico dessas matérias, eu já parti para a segunda etapa, que inclusive é a mais longa da preparação, que é a etapa que envolve as revisões e principalmente a prática de provas antigas ou simulados. O interessante aqui é você perceber que a prática de provas antigas e simulados, ela serve tanto para você treinar o tempo e a estratégia de prova, quanto para você aprender mais pela correção. Então, qual que é a parte mais crucial aqui na prática de provas antigas e simulados? É você tanto realizar esses simulados com o tempo cronometrado, definindo sua estratégia de prova para você realmente estar preparado ali para a hora da prova do Enem, quanto também você sempre corrigir depois as questões detalhadamente para você conseguir absorver mais e aprender mais com os seus erros. Não negligenciar nenhuma das duas partes é extremamente importante na hora da realização e correção de um simulado. Além disso, é interessante que vocês também, conciliando a prática de simulados e provas antigas, vocês revisem os conteúdos teóricos que vocês estudaram na primeira etapa do estudo que a gente falou ainda agora. E uma dica que eu tenho nessa parte de revisões é uma coisa que eu fazia bastante. Eu tinha um grupo no WhatsApp para cada área do Enem. Ou seja, eu tinha um grupo para linguagens e nesse grupo eu gravava áudios de resumo com a minha própria explicação referente a cada tópico de cada matéria. E assim eu consegui em poucas horas revisar todo o conteúdo teórico que eu já tinha estudado ali em 2, 3 meses antes. Em algumas horas, poucas horas eu revisava todo o conteúdo teórico de linguagens através desse grupo do WhatsApp que eu tinha. Então eu estudava o conteúdo na primeira etapa do estudo que eu falei, fazia o resumo no caderno, tudo bonitinho, e depois ia no WhatsApp, nesse grupo de linguagens, mandava lá a mensagem do tópico do assunto e gravava um áudio por cima explicando com as minhas palavras. Depois, no futuro, quando eu quisesse revisar, eu só escutava o áudio e como eram as minhas próprias palavras, ficava mais fácil de se lembrar e logo eu revisava todo o conteúdo teórico. E aí eu ficava revisando periodicamente esse conteúdo teórico em poucas horas por esse grupo do WhatsApp e sempre realizando a prática de provas antigas e simulados, que é a parte mais importante para o treino de uma prova de linguagens. Porque assim, realmente, apesar do conteúdo teórico que a gente precisa estudar, a maioria das questões vai aparecer em forma de interpretação de texto. E essa prática de simulados, principalmente com a correção detalhada deles, vai ajudar demais vocês a melhorar a interpretação de texto. Outra dica interessante que eu fiz muito na minha preparação foi realizar o simulado junto à minha namorada, e a gente fazia sempre o mesmo simulado ali na mesma hora, a gente combinava tudo certinho, e sempre ao final a gente corrigia, ligava por vídeo e corrigia cada questão da prova, dando um ao outro a nossa visão sobre aquela questão, ou seja, a gente tinha acesso a uma visão alternativa da interpretação de cada questão, e nisso a gente conseguiu melhorar bastante a nossa interpretação. Então é outra dica que fica para vocês. É muito válido vocês realizarem simulados com outras pessoas, principalmente para corrigir depois. Na prova de linguagem isso é perfeito, porque, por exemplo, se você faz esse simulado com outra pessoa, na hora que você errar uma questão e outra pessoa acertar essa questão, você vai conseguir saber qual foi a visão, mais ou menos o caminho que ela teve de raciocínio para acertar aquela questão. E aí você vai adquirir um novo raciocínio, entendeu? Então isso ajuda realmente a você melhorar a sua interpretação. Então, só para finalizar e ficar mais fixo na cabeça de vocês, eu vou recapitular tudo que eu falei nesse vídeo. A primeira etapa do estudo, eu dividi em duas no caso, e a primeira etapa foi estudar a teoria dos assuntos. Para a língua estrangeira,
Educação Física e Tecnologia da Informação, eu não estudei especificamente nenhuma matéria, só mesmo a correção dos simulados que eu fazia referente às questões dessas matérias. Já para a língua portuguesa, literatura e artes, eu estudei sim alguns assuntos que eu já falei para vocês e que estão aqui na descrição do vídeo. E aí a gente entrou na segunda parte do estudo, que foi a revisão junto à prática de provas antigas e simulados. Importante frisar novamente que os simulados eles servem tanto para treinar tempo e estratégia de prova, quanto para você adquirir mais conhecimento através da correção, melhorando principalmente a sua interpretação de texto. Então essa foi a estratégia que eu utilizei para estudar para linguagens, e eu de verdade utilizaria de novo se eu precisasse estudar mais um ano para o Enem. Eu realmente acredito que esse seja um caminho bastante eficiente para você melhorar e alavancar seus acertos. Mas é isso, podem deixar as dúvidas aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todos. E ainda essa semana vai sair o vídeo de humanas, natureza e principalmente matemática. Matemática eu vou tentar caprichar, porque eu acho que é onde eu mais tenho para agregar com vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto, valeu!